Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curitiba do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de duas doações. A primeira é do Anônimo CDZ, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, sou novo no canal e peço desculpas se o tema que eu trouxer for repetitivo, mas como estou pagando, você vai ter que falar. Zoeira, kkk. Estou com 24 anos e sou adepto do GPzismo. Saio com acompanhantes de luxo desde 2019 e, sinceramente, transar com mulheres lindas e que na vida real seriam inacessíveis, trocando apenas meu dinheiro sem danos emocionais e humilhações, me faz ser bem resolvido e realizado sexualmente. Eu nunca mais flertei com mulheres ou participei desse jogo depois de adentrar nesse mundo. Só que no meu grupo de amigos eu vejo que sou extremamente julgado por não participar da corrida dos ratos. Eu entendo que há homens que não conseguem ficar com o GP porque precisam do envolvimento emocional. Teve até amigo meu que eu considerava pra caramba e me chamou de sujo. Pra minha surpresa, é um número bem pequeno de homens que conseguem viver só de GP. O nojo dos caras é simplesmente por eu não participar da corrida dos ratos, ou na visão deles é um ato repugnante um homem ficar só com o GP. O motivo da promoção não é você justificar como certo ou errado o GPzismo, até porque eu continuarei com a prática, sou tão convencido desse estilo de vida quanto você é do waifuísmo, e eu só queria de verdade poder trocar ideias com alguém a respeito, tipo papo informal entre amigos, sem ouvir uma opinião enviesada pela manjinice ou falso moralismo. O tema nem precisa ser sobre o meu relato, queria uma análise sobre o GPzismo. Grato. E a segunda doação também é de um usuário anônimo, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, já sou inscrito do canal há um tempo e gosto muito dos seus vídeos e trabalho, continue assim. Caso queira transformar isto em um vídeo, fique à vontade. Pois bem, venho compartilhar uma história que aconteceu recentemente comigo que quase destruiu a minha vida. Nunca tive muito sucesso com mulheres, então só tive uma namorada na minha vida. Passei grande parte dos meus 20 anos estudando, hoje estou com 30 anos e estou financeiramente entre os 1% da população brasileira, sou milionário. Posso ter qualquer luxo que desejar sem nenhum problema. Este ano, por me sentir muito solitário, resolvi começar a procurar GPs para tentar preencher esse vazio. Sempre fui uma pessoa tímida e sensível, e fazer algo assim era totalmente fora de cogitação, mas após 10 anos solteiro, a solidão ficou insuportável. Após conhecer algumas garotas, encontrei uma que tinha grande ligação emocional e depois de alguns encontros e viagens, decidimos namorar. Ela tinha vários problemas, usuária de drogas, era completamente ignorante, altamente instável e sem qualquer planejamento para nada e gostava de fazer o que quisesse sem pensar nas consequências e nem em quem isso machucaria. E mesmo com tudo isso, eu aceitei. Fizemos um acordo que eu tomaria conta financeiramente dela por R$ 7.000 por mês. Pode parecer muito, mas para mim atualmente é irrelevante, e ficaríamos exclusivos. E assim foi feito. Mantive minha parte do acordo e nunca a traí, porque para mim a traição é um pecado imperdoável. Conversamos sobre nosso futuro, onde morar, quantos filhos teríamos e essas coisas que pessoas que pretendem ficar juntas conversam. Como eu falei, eu sou financeiramente livre, então viajamos para vários lugares juntos e desfrutamos de belos momentos. Eu conheci os amigos dela e ela conhece minha família e amigos. Até então, um relacionamento normal. Após 3 meses, comecei a perceber que ela não me dava atenção que normalmente dava. O celular acabava a bateria constantemente, né? Não me informava onde ia e com quem estava. Quando a questionei sobre, ela me disse que era drama, e após eu continuar insistindo que gostaria de saber sobre os paradeiros dela, coisa que eu tinha direito por ser namorado, ela me disse que nós não combinávamos e que ela não gostava de dar satisfações a ninguém e terminou comigo. Fiquei triste como esperado por eu realmente a amar. Pois bem, no mesmo dia do término, a melhor amiga dela entra em contato comigo e fala que ela não me merecia, porque eu era uma pessoa maravilhosa e não merecia o que ela tinha feito comigo. Obviamente fiquei confuso sobre o que ela estava falando e foi aí que ela me revelou que a minha ex estava me traindo com um moreno tatuado, cara de bandido. Palavras dela, não minha. E ela realmente falou isso. E que ela ficou sabendo, pois quando saíamos juntos, eu, a minha ex e essa amiga dela que a dedurou, e disse que quando eu ia embora, ela ficava com esse outro cara. E a minha ex passava a noite inteira com ele.
deixando a amiga sozinha, o que a amiga considerou uma tremenda traição. Fiquei arrasado, nunca senti tanta dor na minha vida, parecia que o mundo inteiro ia desabar em cima de mim. Graças a meus grandes amigos, consegui me recuperar bem rápido e pelo menos me senti consolado. Mas a história não para por aqui. No dia seguinte, a amiga entra em contato comigo novamente, me perguntando se poderia me mandar um print. Eu disse que sim. E pasmem, ela estava há 2 dias viajando e tinha sido pedida em casamento. Mas tem mais, o cara que pediu ela em casamento não é o mesmo cara com o qual ela me traiu. Já era um terceiro cara que ela conhecia há 2 semanas. Após essa notícia, toda a minha tristeza virou felicidade em saber do problema que consegui escapar. Esse terceiro cara não faz ideia do problema que ele se meteu. Nesta história toda, a única coisa boa que aconteceu foi que eu consegui uma boa amiga, e a minha ex perdeu uma, e provavelmente perdeu o melhor homem que ela já conheceu. De novo, palavras da tal amiga dela. Nunca conheci uma pessoa tão falsa na minha vida. Me dizia que amava, que queria uma vida comigo, que ela não me merecia, e essa parte era verdade. E por trás fazia isso tudo comigo. Bom, fica aí a minha história e que sirva de aviso para um ou outro homem não entrar nessa mesma situação, porque ele pode não ter a mesma sorte que eu. E aos 2 anônimos que promoveram esse vídeo, muito obrigado pela doação e pelos assuntos de vídeo, são bem interessantes, né? Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ajudam o canal a permanecer de pé, né? E também ganham acesso vitalício a vídeos antecipados através do Discord, o meu servidor do Discord. Ou seja, é um cargo pago mensalmente no YouTube que vocês ganham aí acesso vitalício. Mas se vocês quiserem apoiar de maneiras gratuitas, vocês podem sempre deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Bom, então vamos a esse assunto aqui, né? Vocês já conseguem perceber aí a semelhança entre esses 2 assuntos. O segundo anônimo, ele viveu um relacionamento, né, com uma GP, uma profissional, e isso tá claro. Eu já fiz um vídeo sobre a inerência do GPzismo, né? Isso em todos os seres humanos, tá? Mas principalmente nos relacionamentos heterossexuais, porque o homem ele sempre paga, se você parar para pensar, né? Ele sempre está negociando alguma coisa, ele sempre vai ter que satisfazer a parceira dele, e a parceira sempre cobra. Ela sempre vai cobrar alguma coisa, ela nunca, isso é absoluto, tá? Ela nunca está do lado de um homem simplesmente pelo que ele é, tá? É sempre porque ele tem algo a oferecer. E geralmente é nessa ordem, tá? Ou é dinheiro, ou é status social, ou é fortes emoções, é como ele a faz se sentir. Agora vejam só, o que é engraçado, é que dentro da nossa comunidade, o que eu estou dizendo pode ser tratado como golpe, né? Porque a nossa comunidade ela é bem formada por homens com uma carência afetiva. E eles projetam essa carência afetiva num espantalho emocional, né, que já se tornou quase que uma criatura mitológica aqui na nossa comunidade, que é o tal do Shed, né? Os homens da nossa sociedade acham que Shed é como se fosse um deus, sabe? Como se fosse Thor, Zeus, das mitologias antigas. Que eles são amados incondicionalmente, que eles nunca pagam, eles nunca são traídos, eles nunca sofrem manipulações, eles nunca sofrem danos emocionais dentro do relacionamento, eles fazem atrás da caçamba de lixo, atrás do banheiro químico, e que para eles todo relacionamento é de graça, sem problemas, eles vivem gostoso e tal. Então isso parte de uma grande insegurança do homem, né, de pensar assim, se eu tô vivendo, ou pelo menos eu acho que tô vivendo na merda, com certeza tem alguém que tá vivendo mais gostoso do que eu e esse cara é melhor do que eu. Isso costuma partir, inclusive, de uma baixa autoestima paranoica. E também um pouco de inveja, né, justamente causada por essa carência afetiva. Esses Sheds estão sendo amados da maneira que eu queria ser amado, eles são melhores do que eu, e eu tenho que humildemente me admitir como um ser inferior, um homem inferior, para eu não estar copando. E essa carência afetiva ela é mostrada muito bem aqui no relato desse segundo anônimo, né? Onde ele simplesmente se cegou completamente para red flags, vamos botar assim. Eu já desmistifiquei as red flags, né? E esse relato corrobora com o meu vídeo da desmistificação das red flags. Mas como eu disse lá, né? A ausência de red flag não significa nada, mas existem algumas red flags que são mais gritantes do que outras. E nesse caso aqui, poxa, a moça era usuária, tá? Ela era absolutamente ignorante. E a ignorância, ela costuma ser
um agravante para problemas dentro do relacionamento e não um atenuante, como muitos da nossa comunidade ainda acreditam, tá? Como, por exemplo, o meme da gostosa e burra, né? Eles dizem que se a parceira ali ela não for muito entendida do mundo, ela vai ser mais inocente, mais ingênua, coisa do gênero. E não, a ignorância, ela costuma levar os seres humanos para o lado mais bestial, mais animalesco, tá? Quanto menor o QI, menor o entendimento do mundo, o ser humano costuma ser mais caótico. Então você vê como a nossa comunidade, né, de caras que se dizem despertos, inteligentes e tal, eles não sabem nem um pouco do que estão falando, nem um pouco como selecionar parceiras, e por isso que acabam dessa forma. Então você percebe a carga de carência afetiva no relato do segundo anônimo aqui, quando ele fala que ele amava de verdade, que ele sofreu, e em todos esses anos de produção de conteúdo para a comunidade, lendo relatos e tal, eu já aprendi a identificar certas semelhanças, né, de alguns relatos. E eu percebo que o cara ele quer fazer uma catarse, ele tem uma emoção reprimida por conta de uma frustração. Já falei que frustração é natural, não se deve desumanizar os homens por ele sentir uma emoção perfeitamente normal e humana. O problema é ficar com essa frustração por mais tempo do que o necessário. Então o cara ele se desapontou, né, com o comportamento feminino, com uma pessoa que ele depositava confiança e amava de verdade, e ele tenta fazer uma catarse usando palavras em comum, que eu percebo, né, em vários relatos, e dando foco, inclusive, em certas partes que mais o feriram dentro do relacionamento e tal. Dá para fazer até um processo terapêutico nisso aqui, ou até uma micropsiquiatria em toda a minha ignorância, né, porque eu não sou formado nessa área. Agora, quando a gente parte pro relato do primeiro anônimo, você já vê assim, uma mudança do preto pro branco, tá ligado? Um cara assim que eu tenho que bater palma. Isso é raro acontecer aqui nos vídeos promovidos, terem relatos de caras realmente livres, tá? Realmente que sabem o que querem e que a gente pode elogiar, que a gente pode receber assim uma dose de ar fresco, né? Que não é lamúria, que não é lamentação, que não é eu me ferrei, que não é ela me traiu, ela me meteu falsa acusação, ela fez o honeypot comigo, né? Que é o pote de mel, que é entregar o potinho de mel para o cara se deliciar e depois entregar o inferno para ele, que é bem comum assim do meio para o final do relacionamento, né? No começo é tudo lindo. E ela era assim e assado, e ela mudou completamente, sabe? São esses relatos comuns que a gente está vendo aqui já há uns meses, né? No meu canal. De fato, o primeiro anônimo, ele é um cara incomum por aqui, né? Por mais que essa comunidade seja de homens auto-intitulados despertos, ele é um cara que sabe o que quer e não tá nem aí. Tipo, ele fala que recebe umas opiniões alheias e tal, mas ele tá firme no propósito dele. E, na verdade, o GPzismo nem é o propósito dele. O propósito dele é algo o qual o GPzismo auxilia. Porque, veja bem, todo homem ele nasce com determinações biológicas que são a procura por reprodução, necessidade de prazer, né? Necessidade até mesmo de afeto, interação social, o toque sexual e etc. E o primeiro anônimo aqui, ele percebeu que ele pode usar uma ferramenta para satisfazer essas necessidades instintivas do homem e limpar a cabeça dele para que ele possa seguir o seu propósito, tá? Que seja lá o que for, ele não disse aqui, mas pode ser trabalho, pode ser escrever um livro, pode ser viajar ao mundo, viver gostoso, sei lá. Então perceba que esse cara, esse primeiro anônimo, ele encara o sexo do jeito que ele é, de uma maneira crua, sem essa parada de romance, sem essa parada de véu religioso, como o segundo anônimo encara. Tanto que ele disse, ele considera a traição um pecado mortal. Então perceba que ele já está trazendo toda uma bagagem emocional vinda de uma cultura católica, né, a qual ele foi criado. Todos nós fomos criados, uns são mais íntimos dessa cultura do que outros, uns a consideram mais do que outros, e eu até entendo a utilidade, né, dessa cultura no passado. Hoje ela não é mais útil, ela não é mais pragmática, e eu encaro tudo de uma forma pragmática, tá? De uma forma eficiencialista. Eu sou obrigado, na verdade, a encarar o mundo dessa forma, porque o mundo me encara dessa forma. Se eu parar de produzir, se eu parar de conseguir dinheiro, se eu parar de trazer alguma coisa para a mesa, eu vou ser desvalorizado. É assim que os homens são tratados. Então, reciprocidade, né? Eu tenho que tratar a sociedade, as pessoas e até mesmo membros da minha família com pragmatismo. E não seria diferente com sexo e mulheres, porque, bom, elas nos tratam pragmaticamente e elas devem nos tratar pragmaticamente. Na verdade, direito delas e até, de certa forma,
um dever, né? E eu diria que o homem ele está muito enviesado com essa coisa de romance e cultura católica, o que faz ele se tornar um escravo, sabe? Ele tem moral de escravo. É como se o escravo ele amasse o seu dono e o dono não ligasse para ele. Então, você acha que isso vai beneficiar e vai prejudicar quem? Óbvio que vai prejudicar o escravo e vai beneficiar o dono. E você vê como isso é generalizado dentro e fora da nossa comunidade. Quando eu vi lá no Twitter, né, um print desses de caixinha de Instagram, do cara dizendo assim, poxa, eu sou programador, ganho $10.000 por mês, mas só me relaciono com GPs, nunca tive uma namorada, me sinto vazio, me sinto sujo, me sinto incompleto. Então você vê como o cara ele tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. O cara ele tem dinheiro, ele tem liberdade financeira, ele tem liberdade geográfica porque trabalha como programador, né, à distância para uma empresa gringa. Ganha em dólar, então na verdade ele ganha R$50.000 por mês ou até mais que isso, segundo a cotação do dólar atual. Mas veja que o cara, ele tá preso, ele tem uma âncora emocional prendendo ele nessa coisa de relacionamento, de fidelidade, de mulher e tudo mais. E muito provavelmente o peão que está ganhando R$2.000 por mês está vivendo mais gostoso do que ele. Né? Tem gente ganhando menos, muito menos, 10, 15 vezes menos, e está vivendo melhor que ele. Outro caso foi o post que eu fiz da MC Pipoquinha, né, no antes e depois. E a minha MC Pipoquinha, como várias outras figuras femininas aí, né, da nova cultura brasileira, né, tipo Andressa Urach, Beli Belinha, a Beisola do Privacy, né, a Martina Oliveira e tal. Tem algumas fotos dela que apelam para o waifu do tradicional conservador, né? Aquilo ali atiça a coceirinha cerebral, emocional que o tradicional conservador tem, né? E aí os caras já começam a copar, os caras já começam a presumir assim, ela era mais feliz naquela época, ela parece mais feliz naquela época. Quando, na verdade, a própria MC Pipoquinha disse que ela é mais realizada e mais feliz como ela nunca foi hoje em dia. Aí antes ela era mais saudável, aí antes ela era mais certinha e tudo mais. Os caras eles falam isso sem evidências, tá? Sem saber como é que ela era no passado. E eles simplesmente só botam isso pra fora porque é o que eles sentem por dentro. É a expectativa deles, é o que eles queriam. É o Tradicope. Ele está extremamente envolvido, né, com o comportamento feminino, ele queria que fosse diferente, ele nutre uma enorme expectativa em relação ao comportamento feminino, e a gente sabe muito bem, né, quanto maior a altura, maior a queda. É exatamente o que a gente viu aqui no relato do segundo anônimo. O cara nutriu expectativa, se relacionou, disse que ia dar tudo certo, ou achou que ia dar tudo certo, esperou demais, tá? Não entrou no relacionamento com uma cabeça neutra, com uma mentalidade do tipo, o que tiver que acontecer, vai acontecer, e eu vou ficar por aqui enquanto estiver gostoso, como é a mentalidade do primeiro anônimo. E aí por isso que se ferrou, tá? E tem um monte de cara dentro da nossa comunidade que se acha desperto, mas pensa igualzinho. Isso é mentalidade de mangina. Nesse mesmo post da MC Pipoquinha, o comentário com mais like é do cara dizendo bem assim, então o cara que namorou ela antes dessa época aí devia estar pulando de alegria. Aí eu perguntei, qual seria a alegria? De ter se libertado dela a tempo. Ou um outro disse assim, de ter pegado ela na melhor época. Daí você vê, né, como o cara ele nutre expectativa do fato dela ter sido uma tradicon, ou que ele imagina que ela foi uma tradicon, quando na verdade ela mesma admitiu que desde os 13 anos já estava aí distribuindo. E aquela foto ali, ela devia ter uns 16, 17, 18 por aí, eu não sei. Então ele pensa que a parte boa é quando a mulher é tradicon, e provavelmente o cara que namorou com a MC Pipoquinha naquela época, hoje deve estar se lamentando porque hoje ela é milionária, entendeu? E se ele estivesse do lado dela até hoje, ele estaria provavelmente sendo bancado por ela. Então você vê que o Betinha ele não enxerga o relacionamento de uma maneira pragmática, do tipo, vou estar com ela enquanto eu estiver ganhando alguma coisa. Enquanto tiver gostoso pra mim, entendeu? O Mangina, o Tradicon, que na nossa comunidade tá cheio, tá? Um monte de cara que xinga Tradicon, que xinga Mangina, mas age igual. Ele pensa, não, ela tem que ser honrada, ela tem que ser casta, ela tem que ser isso e aquilo para eu poder me relacionar com ela. Então ele vê o relacionamento de uma forma não material, não pragmática, mas ele vê de uma forma lúdica, né? Ele vê de uma forma completamente emocional e de certa forma até feminina. Enquanto as mulheres, elas estão vendo de uma forma mais masculina. Quanto é que eu ganho com isso, entendeu? O tempo que eu estou dedicando a esse cara, as emoções que eu estou dedicando a ele, o que é que eu estou ganhando com isso? O homem, ele é assim. Você vê o homem fora de relacionamentos, ele é assim. Quando você vai contratar ele para fazer um trabalho, alguma coisa,
Meu irmão, ele é perfeitamente pragmático, ele consegue entender isso. Agora, botou uma mulher na frente dele, meu Deus do céu, ele vira uma moça, ele vira uma criança. Ele já começa a devanear e ter pensamentos românticos, ela tem que ser assim e assado, e um monte de waifuísmo ele bota aí também, né, projetando em mulher, do tipo, ai não, se ela não for casta, eu não vou me casar. Tem um monte de cara aqui na nossa comunidade que diz isso, velho. Os caras, eles vêm aqui no meu canal, tá ligado? E se acham extremamente despertos por escrever algo do tipo, sem lacre e sem anel. Meu Deus do céu, velho, o cara vem falar de casamento no meu canal, é sacanagem, né? E recebe 300, 400 likes aí nos meus posts e nos meus vídeos falando uma parada dessa. Ou seja, tem um monte de outros manginas que concordam. E assim, eu acho isso bizarro, bizarro. Se até aqui no meu canal o cara fala um negócio desse, imagine como é que é na vida pessoal dele. Então você percebe que o segundo anônimo pagou e pagou caro pra ter um RPG de fidelidade, um RPG de namoro. Quando, na verdade, aquilo não passava de GPzismo. E esse sentimento, ou pelo menos o princípio dele, é o mesmo que a gente observa em caras que assinam OnlyFans e Privacy, tá? Os caras, eles querem prover, tá? Então eles querem dar vazão a esse instinto masculino de protetor e provedor, e eles querem sentir que tem algum tipo de ligação, conexão com a moça ali, por mais que ela não valorize ele, nem saiba quem ele é e não dê a mínima pra ele, se relacione com outros homens, não dê fidelidade a ele, ele quer sentir essa conexão porque o homem se conecta com o mundo construindo, provendo, tá? Experimenta, sei lá, você montar alguma coisa. Vocês que trabalham com ofício, né, mecânico, marceneiro, carpinteiro e tal, já sabem do que eu estou falando. Mas vocês que não trabalham, experimentem, por exemplo, montar o seu próprio quarto, tá? Gastar uma grana com ele, na pintura, na decoração e tal. Cara, você se apega àquilo. Experimenta, sei lá, você montar seu PC gamer, sabe? Na mão mesmo, ou qualquer outra coisa, uma moto, alguma coisa que você customize do seu jeito. É assim que o homem se relaciona, é assim que o homem ama, tá? Construindo, provendo. Não é diferente com uma parceira. Ele paga academia para ficar gostosa para ele. Pelo menos essa é a intenção, né? Mas aí quando o relacionamento acaba, ele perdeu todo esse dinheiro e esse corpinho que ela construiu, quem vai aproveitar são outros homens, né? A mesma coisa que você construir uma moto e o outro cara sair por aí andando com ela e você nem recebeu o pagamento por isso. Na verdade, você só gastou. É nesse nível. Então, o que o anônimo, o segundo anônimo aqui, ele queria era isso, essa conexão através da provisão, que ele nem mesmo sabe que existe, ele agiu inconscientemente, ele não era consciente, né, dessa necessidade masculina, e ele só deu vazão mesmo, de uma forma, né, ele me perdoe, mas de uma forma emocionalmente ignorante, né? É o que eu digo, os homens são analfabetos emocionais em geral. Eles não conseguem entender as próprias emoções, não sabem de onde elas vêm e não sabem o que os motiva. Como é, por exemplo, o caso do primeiro anônimo quando ele é xingado, né, de sujo, de imoral e tal, por ele se relacionar só com GPs. Por que os caras eles dizem isso? Porque o homem receber prazer de forma barata é algo que prejudica outros homens e prejudica a sociedade em geral. Sabe por quê? Por causa desse instinto provedor e protetor dos homens. Eles sabem que só conseguem amar ou se conectar com uma parceira se eles estiverem provendo e protegendo. E esse é um mercado que eles sentem que tem que ser carteirizado, tem que ter um sistema de cartel aí. Porque pense, se um homem ele consegue os prazeres de um relacionamento de uma mulher de forma barata, os caras que estão pagando caro e só conseguem se relacionar através da provisão e da proteção, os mais românticos, vamos botar assim, né? Os mais carentes também, eles vão se sentir traídos ou desvalorizados de alguma forma. Do tipo, poxa, eu estou pagando caro no que um cara está recebendo praticamente de graça. Veja que esse é também o sentimento da inveja do Shed, né? Tem muito esse argumento aqui dentro da nossa sequelosfera, onde os caras dizem assim, ai, mas você tá aí tentando pegar a mulher enquanto o Shed ele dá uma piscada e já consegue fazer atrás da caçamba e do caminhão de lixo e blá 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 e do banheiro químico. Então o sentimento desse cara é, poxa, eu tô pagando no que um cara tá conseguindo de graça, e você percebe que isso também é uma comparação paranoica. Ele fica se comparando com outros homens, e aí casa com aquele meu vídeo também, né? Sempre vai haver um homem melhor do que você. E ele foca nos homens melhores do que ele, não nos homens iguais ou piores. Por quê? Bom, porque ele tem baixa autoestima. Isso é comum da baixa autoestima. Na baixa autoestima, você começa a notar só as suas piores características e as melhores características daqueles que você inveja, né? Então é isso, cara. É puramente isso. Palmas aqui pro primeiro anônimo.
E para o segundo anônimo, o que a gente pode dizer? Cara, conhece-te a ti mesmo, né? Então você vê que o primeiro anônimo, ele não tá nem ligando muito, né? Ele disse, nem fala sobre o meu relato, só fala sobre GPzismo, eu só quero ouvir alguma coisa sobre isso, sem manginismo enviesado. Você vê que ele não fez catarse porque ele não tem emoções reprimidas, entendeu? Ele não tem nenhuma frustração, ele tá vivendo gostoso. Do tipo, se quiser fala do meu relato, se não quiser não fala. Eu não preciso resolver nada, entendeu? Eu já tô bem resolvido. Eu não preciso de julgamento sobre a minha vida, nem que você diga se é certo ou errado, porque eu já tô convicto desse meu estilo de vida. E, esse anônimo aqui, se aparecer uma guria que não é GP e, quiser dar pra ele, ele vai traçar, entendeu? Ele só vai na GP, provavelmente, nem é porque ele gosta do esporte, porque ele gosta de pagar, é porque é mais barato. Eu conheço caras que são realmente descolados, que quando eles estão na tiriça e não tem uma guria civil assim, ou quando a guria civil ela cobra mais caro que a GP, às vezes até com tempo e paciência, né? Conversa no WhatsApp, não sei o que, ficar fazendo doce, ele fala, mano, jogo 200 conto na mão de uma profissional aqui, me resolvo. Então ele não tem esse véu emocional e religioso e etéreo sobre o sexo. Sexo é sexo, ele vai, descarrega e acabou, entendeu? E é claro, muitos podem argumentar que se for assim, logo as pessoas vão começar a fazer de forma não consensual, com animais, etc, né? Porque se não tiver ali um threshold, né, uma barra que segura certo nível de aceitação da moral sexual, meio que tudo é permitido em algum momento. Mas para você lidar com isso, é só você seguir uma única e exclusiva moral básica, universal, tá? Se você quiser. Não faça com o próximo o que você não quer que seja feito contigo, mas aí é cada um. Mas aí é individual. Então, aos doadores, muito obrigado pela doação. A vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Aqui é o Coruja. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.